Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Para esse vídeo, eu me adiantei e já trouxe o livro do mês de julho do meu desafio dos 12 livros para 2023. O 7º livro trata-se de Agnes Grey, da escritora Anne Brontë. Depois da vinheta, nós vamos conversar um pouquinho sobre a autora e também sobre a sua história. Foi o seu primeiro romance. Até já! Antes de começar a falar da Anne e também do livro Agnes Grey, aquele meu aviso de sempre. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e também não deixe de compartilhar esse vídeo. Quando você se inscrever, aperte aquele sininho para que o YouTube possa avisar a você quando eu lancei um novo vídeo. Independente de ser inscrito ou não, não deixe de comentar aqui abaixo se você conhece as irmãs Brontë, se você conhecia a Anne e se já ouviu falar desse livro Agnes Grey. Bom, falando um pouco da Anne, assim como as irmãs que também publicaram romances no século XIX, ela viveu pouco, mas das 3 irmãs, a caçula da família de 6 irmãos viveu somente 29 anos. Ela nasce em 1920 na Inglaterra e vem a falecer em 1949. Anne Brontë é a irmã mais nova das outras 2 irmãs que também escreveram romances no século XIX. Trata-se de Charlotte, ela é irmã de Charlotte Brontë e também de Emily Brontë. A Emily escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e a Charlotte escreveu Jane Eyre. Todas as duas primeiras foram muito famosas. A Anne não foi tanto assim, mas também escreveu um livro que, segundo biógrafos, aí existe uma divisão, foi um dos precursores do feminismo. Mas mais à frente eu vou comentar brevemente sobre essa questão. Antes de lançar o seu primeiro livro, que foi Agnes Grey, a Anne lançou junto com as suas 2 irmãs um livro de poemas. Na sequência, ela vai lançar esse primeiro livro e depois ela lança o seu segundo livro. Como ela morre rápido, né, ela tem uma vida breve, ela só ficou justamente nesses 2 romances. O segundo não foi muito bem aceito pela crítica. O primeiro já houve algumas restrições, mas ao contrário de hoje, naquela época, no século XIX, numa Inglaterra muito conservadora, as mulheres não pegava bem assinar um romance. Então, as 3 escolheram um pseudônimo e Anne Brontë também escolheu, e o seu pseudônimo era Acton. Esse era o nome do autor. Então os críticos, acreditando que se tratava de um homem, também fizeram críticas não muito positivas a esse seu primeiro romance, não o considerando imaginativo, enfim, sem muita criatividade. Mesmo assim, ela não desistiu e lança o seu segundo livro. Muitos dizem que esse romance é um pouco autobiográfico, porque, assim como a sua personagem, a Anne Brontë também foi governanta durante um período, e talvez essa sua experiência tenha trazido muitos subsídios para que ela conseguisse escrever o seu romance. Eu dei uma pesquisada aqui na internet sobre a vida da Anne Brontë e para saber um pouquinho mais da sua história. Então eu acabei chegando ao site Observador, um site português que é escrito pela Rita Cipriano. E ela coloca assim de uma forma muito detalhada a história da Anne Brontë. E é justamente nesse site que a gente vai tomar conhecimento de que a biógrafa Adele Hay escreveu sobre as irmãs Brontë justamente em 2020, ano em que a Anne faria 200 anos, caso algum ser humano chegasse a essa idade. Então, para homenageá-la, escreveu uma biografia e também falou das outras 2 irmãs. E neste site aqui, a Rita nos conta que essa biógrafa diz de que das
três irmãs, apesar de não ter uma escrita revolucionária, como foi detectado tanto na Charlotte como na Emily, ela foi revolucionária nos seus temas. Por quê? No seu segundo romance, logo após Agnes Grey, que recebeu o nome de Tenant of Wildfell Hall, ela vai contar a história justamente de uma mulher que se casa com um homem que não é muito escrupuloso, que tem vícios, e ele começa a passar toda essa sua influência para o filho que eles têm. Então, a personagem toma uma decisão radical. Ela abandona o marido, isso em pleno século XIX, vai morar afastada e cria o filho com a sua arte, ou seja, ela é uma pintora, uma artista plástica, e com a venda dos seus trabalhos ela consegue educar a criança. O romance, certamente, ainda sob o pseudônimo de Acton, não foi bem recebido, foi considerado vulgar, que o tema era um tema baixo e grosseiro, mas, segundo as análises de hoje da crítica atual, ele foi um romance que demonstrou a força da mulher no século XIX, partindo para viver sozinha da sua própria renda, coisa que era inadmissível na época em que a Anne Brontë viveu. Então, assim como Anne Brontë, a sua personagem Agnes Grey também é filha de um pastor. Mas Agnes não vive uma vida muito confortável economicamente. O seu pai, ao casar com a sua mãe, ele era um simples, e foi assim durante toda a história do livro, pastor. Enquanto a mãe de Agnes era uma mulher da alta sociedade. Mas o pai, não concordando com o casamento com aquele pastor pobre, resolveu intimidar a filha e disse que se ela realmente continuasse com a intenção de casar com o pastor evangélico, que ela perderia toda a sua fortuna. Ela ama o pai da Agnes e resolve abrir mão da fortuna, e os dois vão viver no interior da Inglaterra de uma forma modesta. A Agnes nasce, ela tem mais uma irmã, e a família vive em harmonia, apesar de não ser rica. Não são pobres, mas também não são ricos e nem são aristocráticos, certamente. Então, quando ela chega à idade de 19 anos, ela decide que ela quer ser uma preceptora. Os pais e a irmã não concordam, porque acham que ela ainda é muito nova e ela não tem experiência nenhuma para lidar com crianças ou adolescentes, já que a preceptora é aquela que vai ensinar matérias como o francês, o latim, vai ensinar a matemática e também vai educar as crianças dentro dos moldes daquela sociedade conservadora do século XIX. E a Agnes, segundo a sua família, não tem essa experiência. Mesmo assim, ela insiste, até que a mãe, que tem contatos, resolve escrever cartas e apresentar a filha às amigas. Até que ela consegue uma indicação, não da amiga da mãe, mas de uma conhecida de uma amiga. E aí ela vai ser a preceptora de 3 crianças de idade que vão de 4 até os 9 anos, né? E ela tem que se afastar, obviamente, de casa, um pouco a contragosto dos pais, principalmente do pai, mas que acha que a filha já é adulta, já tem mais de 18 anos e que tem que ter as suas experiências, então ele permite que ela vá. Para ser uma preceptora, ela não poderia, naquela época, ir e voltar, porque os caminhos eram difíceis, as conduções eram feitas de carruagem ou de carroça, então não tinha como ela ir e voltar, porque era muito distante. Ela passa a morar, então, na casa desta família. E a Agnes não vai ter uma boa experiência, nem com as crianças, que são revoltadas, e nem com os pais, porque as crianças vão ser o reflexo
dos pais, principalmente do pai, que segundo a Agnes, que é a narradora aqui do livro, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa muito mal educada, violenta e que transmite para o filho mais velho, que se sente o rei, pois é idolatrado pela sua inteligência, é pela mãe. As outras duas irmãs menores também não são bem cuidadas, é pela mãe. Então são crianças tão violentas e que desprezam os outros como os seus próprios pais. E a partir daí ela vai tendo outras experiências e o romance vai sendo urdido, vai sendo apresentado ao leitor. É importante a gente ter em mente de que esse é um romance do século XIX e que ele não fugia às características dos romances que eram publicados no período. Então nós temos aqui uma heroína que vai passar por todo um sofrimento até chegar a uma redenção, e Agnes Grey não é diferente disso. No entanto, a linguagem da autora é uma linguagem realmente diferenciada das suas duas outras irmãs. Ela não tem muito floreio. A Anne é direta e objetiva. Na verdade, o livro Agnes Grey parece mais um diário, um relato da vida do personagem e o que acontece à sua volta. A personagem principal, a Agnes, e que é justamente como eu falei, a narradora, é muito crítica. Ela expõe as partes mais ruins do ser humano, aquelas partes mais condenáveis, como a vaidade e a futilidade, a violência, a agressão, a falta de crença em Deus. Então, a personagem durante todo o livro está cercada por essas pessoas que fazem muito mal a ela. E ela só continua no trabalho porque ela precisa, ela necessita. Então, nós percebemos que durante o livro todo existe essa questão da divisão de classes. A todo momento, a personagem principal lembra de que ela não é de uma classe privilegiada e, por isso, os seus patrões a olham de forma diferente. Não somente os seus patrões, os filhos também, independente da idade, a olham de uma forma diferenciada. Muitas das vezes, segundo a narradora, como se ela não fosse humana, fosse apenas uma serva que não tivesse muita importância, ou como se diz hoje, não era ninguém na fila do pão, e por conta disso não merecia um respeito humano. E ela vai encontrar esse respeito, a Agnes, justamente com as pessoas mais pobres. Quando ela começa a se relacionar com aquelas pessoas que têm menos dinheiro ainda do que ela, é que ela vai encontrar felicidade maior, ou seja, uma tranquilidade. Isso nos mostra, então, a ótica da narradora, que coloca a sociedade em dois eixos, em duas partes bem distintas. Aqueles que têm e que não sabem aproveitar a sua fortuna e são maus com aqueles que não têm. E aqueles que não têm, que entendem a sua condição e tentam fazer da vida algo melhor. Uma visão maniqueísta, mas que está, na minha opinião, dentro do que, segundo eu leio, da história, acreditava-se era a sociedade do século XIX, principalmente nos países europeus, no caso aqui na Inglaterra. É um bom livro? Não é um livro realmente excelente, mas não é um livro ruim. É um livro que nos passa um sentimento depressivo, já que a personagem, por não estar feliz em grande parte da história, nos passa essa sensação de derrota e de fracasso. Mas é bom para a gente conhecer como essa autora, a Anne, colocava uma questão que ela observava, acredito eu, já que muitos críticos dizem que esse livro é como se fosse uma autobiografia dela romanceada, como era a sociedade naquele século XIX. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, como eu já pedi, continue acompanhando o nosso canal, compartilhando, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!